Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Marcelo Cardoso aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, peço para você se inscrever no canal, clicando aí no botão inscrever-se e também clicando no botão de notificações, no sininho de notificações, para você receber mais um vídeo quando eu fizer ele aqui na internet, tá bom? Aqui no meu canal, aonde você está acompanhando aqui dentro desse quadro, reflexões sobre o livro de Isaías. Atualmente nós estamos no livro de Isaías, fazendo reflexões rápidas, básicas, bem simples, mas que você pode acompanhar e entender do que o profeta está dizendo, né? A respeito do que o profeta está falando nesse livro que é grande, tem mais de 60 capítulos, e tentando entender de maneira prática como que você pode aprender, né? Receber para você um ensinamento desse texto, apesar de antigo, mas que sirva para você na tua vida hoje, como é que isso pode servir de lição para você, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre o capítulo 15 e o capítulo 16, porque os dois falam do mesmo assunto, é uma profecia contra a nação de Moabe, tá bom? Então também se você quiser outros conteúdos, feeds, posts, vídeos de outra também natureza, de outros assuntos, se inscreve aí, na verdade, segue lá no Instagram, minha conta pessoal também, o.marcelo Cardoso, conforme tá escrito aqui para vocês na tela, e você vai acompanhar conteúdos por lá também, tá bom? Então, nesse vídeo sobre Isaías, nós vamos falar sobre o capítulo 15 e o capítulo 16, porque dizem sobre o mesmo assunto. E o assunto, como eu falei, é a profecia contra Moabe, essa nação que, mais uma vez, é aqui descrita pelo profeta como alvo de uma punição divina. Se você observar o versículo 1 do capítulo 15, diz assim, ó, sentença contra Moabe. Certamente numa noite, Ar de Moabe, que é uma cidade de Moabe, foi arrasada e ela está destruída. Certamente numa noite, Kir de Moabe, também uma cidade de lá, foi arrasada e ela está destruída. Você vai perceber mais uma vez que esse tempo verbal que o profeta utiliza como se já tivesse acontecido a profecia, na verdade é apenas um estilo linguístico, né? Uma maneira, um estilo literário de transmitir uma mensagem. Isso não significa que já aconteceu, ele não está profetizando depois do ocorrido, mas sim antes. Então essa é apenas uma maneira, é um estilo de escrita dentro dessa literatura profética que o profeta Isaías utilizou para transmitir a sua mensagem a respeito daquilo que Deus ia fazer contra a nação de Moabe. Tá bom? Então não se engane aqui com esses tempos verbais. E o versículo 3 do capítulo 15 também diz assim, ó, nas ruas andam vestidos de panos de saco, nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Então você tem aqui a descrição do povo lá de Moabe, das pessoas de Moabe, a maneira como elas estão representando, né, ou vivenciando essa tristeza, vestidos de pano de saco, como você pode ver aqui, era uma prática, né, que as pessoas daquela época utilizavam para demonstrar, para expressar sua tristeza. Então elas se vestiam de pano de saco e iam prantear a sua tristeza. Então você percebe que o versículo 3 aqui do capítulo 15 fala sobre os moradores de Moabe nesse estado visível de tristeza profunda. Estão ali percebendo que Deus está realmente impondo o seu juízo sobre eles. Versículo 8 do capítulo 15: porque o pranto se espalha pelo território de Moabe e o seu clamor chega até Eglaim. O clamor chega até Beer Elim. Então, você pode ver que, além dos moradores de Moabe estarem vivenciando esse pranto, essa tristeza, moradores de outras nações também estão, de alguma maneira, serão espectadores, saberão dessa tristeza, desse acontecido que vai se passar por Moabe. Então, essa punição, esse juízo divino sobre Moabe não ficará apenas ali circunscrito aos cidadãos de Moabe. Cidadãos de outras nações também saberão do que Deus fará por Moabe. Não será uma coisa assim tão pequena e não será uma coisa que ficará oculta apenas para os moabitas.
Agora o capítulo 16. A gente está falando que o capítulo 15 e 16 formam um único bloco do mesmo assunto, a profecia contra Moabe. Então você pode ir para o versículo 1 do capítulo 16, que diz assim: Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão, faça com que em pleno dia a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Aqui, nesse início do capítulo 16, você percebe que os moradores de Moabe vão pedir ajuda, não é? Para Judá, que é agora aqui a representação da tribo do sul, não é? Digamos aqui, lembramos novamente daquela divisão que teve dentro do povo de Deus, né? Israel se transformou em duas nações, a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do norte ficou ali com a capital Israel, não é? Israel com a capital Samaria e Jerusalém com a capital Judá, o reino do sul. Então o povo de Deus se divide em dois reinos, e aqui o texto se refere à tribo do sul, que é a tribo de Judá, que representa o povo de Deus. Então Moabe, que não é o povo de Deus, Moabe, que são moradores descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, se eu não me engano, não é? Eu acho que é isso mesmo. Então ele originou um povo que estava próximo de Israel, mas volta e meia eles tinham ali as suas brigas, seus desentendimentos, e aqui nesse momento de pranto, de tristeza, Moabe vai recorrer a Judá, não é? Ou seja, o povo que não é o povo de Deus, como o povo específico de Judá, vai dar ajuda, né? Vai servir de guarida para um outro povo que não é especificamente como ele, povo de Deus. Isso é interessante perceber que o povo de Deus, apesar de ser um povo também muito errante, né? Também cometeram diversos erros, foram cativos, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, acabam permanecendo como um espelho para outras nações, não por causa deles mesmos, mas por causa de Deus, que permanece sendo misericordioso e gracioso com eles. Olha o versículo 6, que diz assim: Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor, mas todo esse orgulho é vão. Mais uma vez, você que me acompanha aqui nas reflexões sobre Isaías, você está vendo o quê? A soberba como motivo da punição divina, a arrogância como motivo do juízo divino sobre uma nação, sobre as pessoas. Então, essa talvez seja a lição principal do vídeo de hoje. Cuidado com a sua soberba, cuidado com o seu orgulho, cuidado com a maneira como você trata as pessoas que estão ao seu redor, a maneira principalmente como você trata a Deus. Porque uma vez que, como diz aqui na sua palavra, Deus ele vai observar o orgulhoso e vai puni-lo. Então, é importante que você perceba que essa postura de soberba pode resultar numa punição divina sobre a sua vida. Então, não seja soberbo nem com as pessoas que estão ao seu redor e nem com o próprio Deus, porque Deus ele vai observar isso e vai punir a sua postura cedo ou tarde. Então, muito cuidado com a sua soberba. E para finalizar, versículo 10 dessa reflexão rápida de Isaías capítulo 16, que diz assim: Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisam as uvas dos lagares, eu fiz cessar o eia dos pisadores. Ou seja, o próprio trabalho, né? O trabalho no qual Deus permitia que o próprio povo os moabitas, né, tivessem ali o seu fruto, né, tanto os pomares quanto as vinhas, acabou a alegria. Acabou a alegria porque a punição divina vai vir, o pranto será o resultado dessa punição e a própria alegria do trabalho dos moabitas se vai. Então perceba que o soberbo que permanece na soberba, após ser castigado por Deus, ele vai amargar a tristeza e a falta de alegria. Tá bom? Então esse é o vídeo que eu queria compartilhar com vocês hoje.
Agradeço muito pela sua presença até aqui. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram. Aqui está a nosso perfil lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado pela tua participação, pela tua presença até aqui. Continue com a gente aqui acompanhando os próximos vídeos que serão postados e busquem sempre as coisas do alto.